sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: princípios e valores não só desenvolvem comportamentos saudáveis, como produz segurança e paz na vida daqueles os que praticam, independentemente da opinião de outras pessoas. Linda reflexão de Joel Belter. A habilidade de número 3, utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores isolantes, na vida cotidiana. Explicar o princípio do funcionamento de alguns equipamentos como garrafa térmica, coletor solar e etc. Construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, garrafa térmica, coletor solar e geladeira. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 210. Energia em que um corpo tem em relação o grau de agitação de moléculas é chamada de calor. Então, o calor é a energia que um corpo tem em relação ao grau de agitação de moléculas. A garrafa térmica usufrui de alguns conceitos físicos para que líquidos continuem quentes. A energia solar pode ser apresentada para o aquecimento de água em residências antes de seu consumo. Para isso, é necessário que a água passe por uma caixa semelhante a uma estufa de plantas. A radiação solar incide na fase transparente do coletor e parte dela atinge a chapa de alumínio, pintada de preto, que está na tubulação da água, também pintada de preto. Energia no dia a dia. Muitos são, ou muitas são, as ações do homem que envolvem processos energéticos. Dependendo de como se interpreta uma situação, podemos estar diante de um processo de conservação, de transformação ou de dissipação de energia. Então, a depender do nosso comportamento, nós iremos captar a energia, produzir a energia e utilizar essa energia. Vamos falar agora da garrafa térmica. Aquela garrafa que a mamãe utiliza para deixar o nosso cafezinho pronto lá. Aquela garrafa que você utiliza muitas vezes para levar ao colégio, chamada de garrafa térmica. Serve para evitar a condução e a conservação e a radiação. Isto é feita da seguinte maneira: a condução e a convecção são evitadas através de uma região do ar. O ideal seria no vácuo, entre as paredes duplas internas. A radiação é evitada através do espelhamento de duas paredes, tanto interna quanto externa. Assim, trata-se de evitar que a energia térmica transmita no interior da mesma para o meio externo e vice-versa. Se a garrafa térmica ela não tiver essa estrutura, professora, o que acontece? Ela irá transmitir o calor para fora, lado externo. Perceba, nós colocamos, trazendo para o nosso dia a dia, a mamãe faz aquele café tão gostoso e coloca na nossa garrafa térmica. Ô, professora, a condução e a conservação, a agitação de moléculas presentes na garrafa térmica faz com que os líquidos permaneçam quentes, o nosso cafezinho, ele permaneça quente. Mas para isso há um processo de radiação através do espelhamento daquela parte de vidro dentro da garrafa. Se nós percebermos,
Na parte de dentro, nós temos as paredes internas da garrafa de vidro. A aplicação da transmissão de calor da garrafa térmica. Preste atenção à tampa. Qual é a função da tampa da nossa garrafa? Isola a garrafa de possíveis correntes de convecção. O vácuo, que é a parte de dentro, evita trocas de calor por condução. Então, nós temos aí convenção, ó, convenção e condução. Paredes espelhadas evitam trocas de calor por radiação. Então, na convenção, nós vamos ter o quê? Isola a garrafa de possíveis correntes. Na condução, evita troca de calor. E na radiação, evita trocas de calor. E quem é que impede essa troca de calor? As paredes espelhadas. E o que é energia? A energia solar é a captação de qualquer tipo de energia luminosa proveniente do Sol e a transformação dessa energia em algo útil para o homem, seja diretamente para o aquecimento da água ou ainda como energia elétrica ou mecânica. O que é um coletor solar? O coletor solar é um dispositivo capaz de transformar radiação solar em energia térmica. Então, preste atenção. Coletor solar é um dispositivo capaz de transformar a energia ou a radiação solar em energia térmica. Ô, professora, quem é que faz essa transformação? O coletor. Através de quê? Através do aquecimento de um fluido, normalmente de quê? Da água, permitindo satisfazer entre 60% a 80% da necessidade da água quente de uma habitação. No entanto, nem toda radiação solar é aproveitada, como em qualquer corpo. Também, no coletor solar pode haver paredes de 3 formas. Vamos lá. No coletor solar, quais são as paredes? Condução, convenção e radiação. Então, no coletor solar, nós vamos ter condução, convenção e radiação. Qual é a formação de um coletor solar? O coletor solar mais comum é o plano e destina-se à produção da água quente a temperaturas inferiores a 60 graus. Os coletores solares são a parte mais externa de um sistema solar térmico. Estes devem ser colocados de modo a ficarem direcionados à maior exposição solar, para absorverem a maior quantidade possível de energia. Então, nesse processo, eles devem estar onde, professora? Na posição solar, do lado do Sol. Por quê? Porque desta forma, eles irão absorver uma quantidade maior de energia. Essa energia transmitida através de quem? Do Sol. Então, por esta razão, será possível captar o quê? Energia solar. A circulação da água quente barra fria. Efeito. Qual é, professora? Nós temos aqui o reservatório de água fria, caixa de água. Ela passa por um reservatório térmico que coletou a água de ou essa energia de onde, professora? Coletor do Sol, a energia solar através de placas. E o consumo da água. Esse período, professor, esse reservatório é o que? Térmico. É um reservatório térmico. E a energia captada foi o que? A energia solar. É um coletor solar. Aquecedor solar de água.
Projeto experimental de baixo custo. Aqui nesta imagem nós iremos perceber. Algumas pessoas utilizam a caixa de água acima da sua caixa de água do banheiro, trazendo para o nosso dia a dia. Professora, a energia captada, ou seja, o aquecimento desta água dentro da nossa caixa de água do sol serve. Esse coletor que fazem muitas vezes é de quê, professora? Coletor solar feito com tubos de PVC. Esse PVC aquece a água, aquece. E o nosso chuveiro, professora, sai quente, sai quente. A água do nosso chuveiro, do nosso banheiro, ligado a uma caixa de PVC exposta ao sol, trará nossa água quente. Em algumas cidades fazem isso. Professora, qual é a vantagem e desvantagem em relação aos coletores solares? Preste atenção. Vantagem. A energia solar é uma energia não poluente. Então, a energia solar é poluente? Não é poluente. O preço desse equipamento tem vindo a descer, tornando-o uma opção cada vez mais viável. Poupa energia elétrica na maior parte do tempo. Estes equipamentos necessitam de pouca manutenção. Então, quais são as desvantagens ou as vantagens, professora? Energia não poluente, não polui o meio ambiente. O preço a cada dia fica acessível. Poupa a energia elétrica. E estes equipamentos necessitam muito pouco de manutenção, então não irão gastar dinheiro com a manutenção. Agora vamos observar a desvantagem. Existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação atmosférica. Durante a noite não há aquecimento da água, levando assim ao seu resfriamento. Então, esse resfriamento, durante a noite, nós temos sol? Não. A água consegue aquecer? Não. Então, ela entra na vantagem ou desvantagem? Na desvantagem. Em tempos de falta de sol, a resistência elétrica poderá ter que ser utilizada, levando a um consumo muito elevado de eletricidade. Então, o custo e o gasto maior de eletricidade em dias frios. Não temos a energia solar, não temos o sol. Então, esse processo, o que irá acontecer, professora, neste processo? Não tendo sol, o consumo de energia elétrica, não de coletor solar, irá ter um consumo alto. Agora nós iremos falar da geladeira. Segundo a lei da termodinâmica, refrigerador, o calor não flui espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Bomba de calor, impossível. É impossível existir uma bomba de calor ou frigorífico, refrigerador, que absorva calor de um reservatório frio e transfira a uma quantidade de calor equivalente a um reservatório quente, sem a realização do trabalho da viola. Essa formação do segundo princípio da termodinâmica. Vamos conhecer um pouquinho. Conceito do refrigerador. Como é que acontece com a nossa geladeira? Refrigerador, professora. Tipo de uma máquina térmica, mas operando no sentido inverso. Ou seja, o refrigerador absorve o calor e o refrigerador libera o calor. Então, o que acontece? O próprio refrigerador, dividido em duas superfícies, o que faz? Absorve e libera. Libera o quê, professor? Absorve o calor e libera esse calor. Trabalha em volts realizados sobre o sistema.